Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. As crianças podem ir para a sala, bom, estão liberadas, Deus abençoe. Primeira João, capítulo 2, irmãos. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 apenas. Quero pedir à igreja para se colocar de pé, por favor, para fazermos a leitura. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ó Deus, nós te damos graças mais uma vez por trazer-nos, Deus, a tua santa e gloriosa presença. Todos nós somos carentes do Senhor, da tua graça, do teu socorro e cuidado. Nós confiamos que o Senhor tem estado conosco, ó Deus, em todo o tempo. No Senhor que nós nos movemos, vivemos e existimos. Sem o Senhor nós nada podemos fazer, e nós te louvamos por todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Coloco diante do Senhor a minha vida e a vida dos meus irmãos, com as nossas limitações, e peço, ó Deus, que o teu Espírito abra o nosso entendimento para compreendermos e nos dê poder para praticarmos a tua palavra, sempre confiando na graça do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é: qual é o fim último e principal do homem? Ou seja, qual foi o propósito principal pelo qual o homem foi criado? E a resposta é: o fim último e supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Isso significa que conhecer a Deus e viver a sua vida num relacionamento correto com Deus é a maior necessidade de cada indivíduo nesse mundo. Todo homem nesse mundo está procurando felicidade, de uma forma ou de outra. Uns procuram na riqueza, outros procuram no sexo, outros procuram em viagens e em diversos outros tipos de coisas. O homem está sempre à procura da felicidade, mas somente em Cristo a felicidade real, verdadeira, o consolo para a alma pode ser verdadeiramente encontrado. Nós fomos criados por Deus e para a glória de Deus, e somente nele, pela fé em Jesus Cristo, nós podemos encontrar essa satisfação. Como disse Agostinho de Hipona: criaste-nos para ti, e nossa alma não encontra descanso enquanto não repousa em ti. O problema, irmãos, é que nós estamos todos diante de um Deus justo e santo, e que nós temos uma natureza manchada, corrompida pelo pecado. E por conta da nossa natureza pecaminosa, nós constantemente pecamos, nós constantemente encontramos dificuldade em manter um equilíbrio na nossa caminhada cristã. Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo amando Jesus Cristo, mesmo desejando ardentemente andar em obediência à sua palavra, sempre haverá momentos em que nós encontraremos dificuldades de permanecermos de forma equilibrada diante do nosso Deus. Em alguns momentos da nossa vida nós somos despertados pelo Senhor e nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos com uma fé inabalável, nós nos sentimos confiantes no Senhor Jesus Cristo. Nós desejamos ler mais a Escritura, lemos com mais atenção, queremos ler todos os dias, queremos ler a Bíblia toda pelo menos uma vez no ano, desejamos ardentemente conhecer Deus através da sua palavra. Queremos viver de fato uma vida de oração, sermos homens e mulheres que vivem prostrados diante de Deus, e os melhores momentos do nosso dia é quando os nossos joelhos estão dobrados diante dele,
são os momentos mais maravilhosos. Nós nos tornamos mais sensíveis ao Espírito Santo. Nós desejamos ser mais santos, nós odiamos mais o pecado. E esses momentos são tão gloriosos que nós achamos que eles jamais irão passar. Mas de repente isso passa. E nós começamos a nos sentir frágeis, fracos espiritualmente. Começamos a nos sentir insensíveis ao agir do Espírito em nossas vidas. A leitura bíblica já não é mais tão prazerosa. O momento da oração já é dificultoso demais. Nós chegamos ao culto e nós cantamos: que segurança, eu sou de Jesus, mas nós não nos sentimos verdadeiramente seguros. Nós dizemos: eu não olho as circunstâncias, eu só olho o seu amor, mas os nossos olhos estão voltados para as adversidades da vida e nós perdemos a nossa paz. Em um momento nós nos sentimos como Moisés, que escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E de repente, como esse mesmo Moisés, nós estamos dizendo para Deus: ah, Senhor, envia outro, eu sou pesado de lábios, eu não fui chamado para isso. Em um momento nós nos sentimos como Elias, cheio de confiança, desafiando os profetas de Baal, bradando contra as heresias. E no outro momento nós estamos como esse mesmo Elias, escondidos numa caverna, embaixo de uma árvore, desejando a morte, dizendo: Senhor, para que me serve ainda a vida? Somente eu fiquei. No momento, irmãos, nós estamos como Pedro, cheios do Espírito Santo, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ainda que todos te abandonem, Senhor, todavia eu jamais te abandonarei. E no outro momento nós estamos como esse mesmo Pedro, negando Cristo com as nossas atitudes, com as nossas omissões, com os nossos pensamentos. Nós sempre encontramos, irmãos, essas dificuldades, e o pecado do nosso coração é que interrompe essa tão maravilhosa comunhão com Deus. O apóstolo João, ao escrever essa carta, ele conhecia as necessidades da sua igreja. Ele já era um homem idoso, um homem experiente, maduro na fé. Ele já havia passado, por assim dizer, por esses altos e baixos da caminhada cristã. E ele sabia o que é amar a Deus. Ele foi aquele que recostara a sua cabeça no peito de Jesus. Ele conhecia as próprias corrupções do seu coração. Ele era um homem experiente, maduro. Ele havia encontrado já um equilíbrio na vida espiritual. Ele sabia que o seu tempo já estava próximo, ele já estava velho. Em breve ele se encontraria novamente com o seu Senhor. Mas antes de partir, ele queria instruir, ensinar os seus filhos na fé, que viver num relacionamento correto com Deus é o que há de mais importante em suas vidas. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. E João aqui nesse capítulo 2, ele nos ensina essa verdade sobre o modo correto de nos relacionarmos com Deus. E ele o faz de duas maneiras. Primeiro, João nos ensina o que nós precisamos fazer para nos relacionarmos corretamente com Deus. E depois ele nos ensina sobre o que Deus, em sua graça, sempre faz por cada um dos seus filhos. Ele começa dizendo no versículo 1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas o que é o pecado? O próprio apóstolo João descreve aqui no capítulo 3, no versículo 4, o que é o pecado. Ele diz: Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é transgressão. Pecado é desobediência, é a quebra da santa, justa e perfeita lei de Deus. Pecado, irmãos, é tentar ser dono de si mesmo. Pecado é tentar viver a sua vida segundo os seus impulsos, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, sem levar em conta o que Deus quer para a sua vida, o que Deus não quer para a sua vida, o que Deus deseja que você faça de acordo com o que Ele estabeleceu em sua palavra.
Pecado é tentar viver por conta própria, a parte de Deus. E a primeira coisa que João nos ensina é que nós somos responsáveis diante de Deus. Ele diz no capítulo 1 que nós temos um Deus santo e que todos nós somos responsáveis diante dele, por isso nós não podemos viver na prática do pecado. E a pergunta que eu faço é possível um crente viver nessa vida sem pecar? É possível um cristão alcançar uma maturidade tal, um nível tal de espiritualidade, de intimidade, de comunhão com Deus, que ele não mais peque contra Deus? Um teólogo do passado, John Wesley, no século XVIII, ele desenvolveu uma doutrina chamada doutrina da perfeição cristã. E ele entendia que era possível um homem chegar a uma maturidade tal na vida cristã, que ele não mais pecaria contra Deus. Os pecados que esse crente maduro cometeria seriam pecados por ignorância, pecados que ele não sabia que era pecado, mas uma vez sabendo, ele não recorreria mais naquela prática. Mas será que isso é possível, irmãos? Eu creio que isso não seja possível. Nós não encontramos na história da igreja, e principalmente na Bíblia, pessoas que viveram de tal maneira. Nós podemos pegar os maiores exemplos da Escritura, exemplos de fé, exemplos de pessoas que tiveram uma intimidade profunda com Deus, que nós não encontraremos esse tipo de pessoa. Veja, por exemplo, Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé. Deus o chamou, ele obedeceu à voz de Deus, ele creu em todas as promessas que Deus lhe fez, mas num determinado momento da sua vida ele mentiu. Ele disse que Sara não era sua esposa, mas era sua irmã. Veja, por exemplo, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que tinha uma profunda intimidade com Deus. Ele cometeu pecados terríveis na vida. Ele adulterou com Batseba, ele mandou matar o esposo dela, Urias. Ele foi um mau exemplo para a nação, ele foi um péssimo exemplo como pai de família. O apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, o grande evangelista, aquele que mais escreveu no Novo Testamento, ele diz em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, esse eu pratico. Pedro negou Jesus por 3 vezes, e mesmo depois de ser perdoado, mesmo depois da ressurreição e ascensão de Cristo, quando Cristo disse para ele, você me ama, Pedro, então cuida das minhas ovelhas, e Cristo volta ao céu, ao lado do Pai, e anos mais tarde, Pedro é pego desprezando os gentios, ele está se alimentando com os gentios, e quando chega o pessoal da circuncisão da parte de Tiago, Pedro sai de fininho e se aparta dos gentios e precisa ser repreendido severamente pelo apóstolo Paulo. Além disso, Eclesiastes 7, versículo 20 diz que na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. E aqui em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, o próprio apóstolo João diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Portanto, irmãos, nós não devemos pensar que alcançaremos nessa vida uma maturidade tal, uma comunhão tal com Deus, que nós jamais pecaremos novamente contra Ele. Mas nós precisamos nos lembrar a cada dia que Ele é santo, que Ele nos redimiu, que Ele nos salvou à custa do seu próprio sangue e corpo na cruz, e que nós somos responsáveis diante dEle, portanto nós devemos lutar com todas as nossas forças, confiando na graça de Deus, para vivermos uma vida o mais santos que pudermos, uma vida agradável a Deus. O crente não vive, irmãos, na prática do pecado. Por isso João diz, se alguém pecar, se acontecer de você pecar, o pecado na vida do crente é um acidente de percurso. O cristão é alguém que pela graça e pelo Espírito de Deus, ele vive uma vida santa, sendo exemplo para o mundo. Outra pergunta que nós devemos responder é, por que nós não devemos pecar? João diz, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis.
E ao longo da epístola, ele vai nos dar aqui alguns motivos pelos quais nós não devemos pecar. O primeiro motivo que João nos fornece pelo qual não devemos pecar é porque o pecado é uma afronta à santidade de Deus. Aí no capítulo 1, no versículo 5, João diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. João está dizendo: vocês não devem pecar, porque vocês estão diante de um Deus que é luz, de um Deus que é santo, em quem não há sombra nem mudança de variação. Vocês estão diante de um Deus que não tolera o pecado. Vocês estão diante de um Deus que é tão puro de olhos, como diz Abacuque, que não pode contemplar o mal. Isaías capítulo 6, Isaías descreve a visão que ele teve. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu o Senhor em sua glória, em sua majestade e santidade. E por cima de Deus, do Senhor Jesus Cristo, estavam os serafins voando, cada um deles com 6 asas. Com 2 asas eles cobriam os olhos, com 2 asas eles cobriam os pés, com 2 asas eles voavam, e eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, um Deus santo. Quantos pecados foram suficientes para condenar toda a humanidade? Um pecado apenas. Um único pecado no Éden, e toda a humanidade foi condenada, porque nós estamos diante de um Deus do qual o mínimo pecado é suficiente para passarmos a eternidade num lago de fogo. O pecado é uma ofensa à santidade de Deus, e como filhos de Deus, nós precisamos viver uma vida santa. Outra razão por que não devemos pecar é porque o pecado destrói a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. Ele diz no mesmo capítulo, versículos 6 e 7: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qual é a causa das contendas entre irmãos? Qual é a causa dos mexericos, das fofocas, da impaciência, das intrigas dentro da igreja? A causa é a falta de um relacionamento correto com Deus. Quando o Filho de Deus não conhece o caráter do Deus que ele serve, quando o Filho de Deus não conhece a palavra do Deus que ele serve, quando ele não sabe quem Deus de fato é, ele invariavelmente vai pecar contra Deus, e o pecado quebra toda a comunhão com Deus e destrói a nossa comunhão uns com os outros. Por isso nós não podemos jamais, irmãos, viver na prática do pecado. Também não devemos pecar, porque o pecado foi a causa de tanto sofrimento ao nosso Salvador. Por que foi que Jesus teve que deixar a sua glória nos céus? Por que foi que ele teve que se fazer homem, encarnar, assumir a natureza humana? Chegar ao ponto de um escravo, nascer numa manjedoura, em meio a fezes de animais. Por que foi que ele teve que vir a esse mundo e ser perseguido, se submeter à sua própria lei, a lei que ele mesmo criou? Por que foi que ele teve que ser cuspido, zombado, chicoteado? Por que foi que Jesus teve que usar em sua testa uma coroa de espinhos? Por que foi que Jesus teve uma lança cravada no seu lado? Por que foi que Jesus morreu dependurado numa cruz? Foi por causa do meu e do seu pecado. Os nossos pecados penduraram Jesus naquele madeiro. Foi porque Ele nos amou e assumiu o nosso lugar, se identificou conosco e morreu pelos nossos pecados. Como podemos nós viver no pecado sabendo dessa tão gloriosa verdade? O pecado é a causa de todo o mal feito ao nosso Salvador. Também não devemos pecar, irmãos,
Porque o pecado é um testemunho contra a nossa própria profissão de fé. Nós afirmamos que conhecemos a Deus, que amamos ao Senhor Jesus Cristo, que desejamos andar em obediência à sua palavra. Nós afirmamos que desejamos ser santos, que odiamos o pecado e que queremos fazer de tudo para viver em todos os aspectos da nossa vida para a glória de Deus. Mas quando nós pecamos, nós estamos dando um testemunho contra a nossa própria profissão de fé. E o mundo jamais irá acreditar no que nós dizemos, se não ver o que estamos dizendo sendo praticado dia após dia na nossa vida. É por isso que ele diz que se nós dissermos que andamos na luz e pecarmos, nós estamos mentindo, nós não temos comunhão com ele. Ele diz aqui no capítulo 2, versos 3 a 6: E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se nós dissermos que estamos em Cristo, que temos comunhão com ele, que somos filhos de Deus e andarmos no pecado, nós estaremos dando um testemunho contra a nossa própria profissão de fé. E o mundo nunca irá nos ouvir, irmãos. Aquele que está nele, diz João, também deve andar como ele andou. Nós nunca iremos conseguir ser perfeitos nessa vida como Cristo foi e como Cristo é perfeito. Mas vocês já viram as criancinhas pequenas? Como elas fazem de tudo para ser como seus pais? Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai era motorista de táxi. E depois ele se tornou motorista de ônibus. E curiosamente hoje eu sou motorista de ônibus. Mas eu me lembro que eu saía na rua com uma panelinha, fingindo que estava dirigindo, correndo no meio da rua com a tampa de panela, fingindo que estava dirigindo, porque eu admirava o meu pai, eu queria ser como o meu pai. Então eu me esforçava para imitar o meu pai. Assim são as crianças. Elas não vão conseguir fazer com a mesma facilidade, com a mesma perfeição, porque elas são pequenas, imaturas, não aprenderam, não desenvolveram ainda. Mas quando alguém olha para elas, eles sabem, essa criança faz de tudo para ser como o pai. E assim deve ser com nós, filhos de Deus. O mundo precisa olhar para mim e para a sua vida e dizer, aquele crente não é perfeito, mas eu percebo que ele faz de tudo para ser como Jesus Cristo. A verdade no que ele diz, o testemunho dele é verdadeiro. Agora, irmãos, sabendo que o nosso Deus é santo e que nós somos responsáveis diante dele, sabendo que nós não podemos pecar porque o pecado é uma afronta à sua santidade, porque o pecado destrói nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, porque o pecado foi a causa do sofrimento ao nosso Salvador, porque o pecado é um atestado contra a nossa profissão de fé. O que será de nós quando nós pecarmos? Como nós podemos nos relacionar com esse Deus, se invariavelmente, hora ou outra, nós iremos pecar? O apóstolo João nos diz que se alguém pecar, nós temos um advogado. Nós temos um advogado. E aqui ele vai nos ensinar o que Deus, em sua graça, sempre faz por nós. O que nós devemos fazer? Nós não devemos pecar. E o que Deus, em sua graça, faz por nós? Ele diz na parte D do verso 1, temos um advogado. Aqui está, irmãos, a nossa segurança. Não é na nossa bondade, não é nas nossas boas obras, não é na nossa justiça, não é porque nós somos amorosos e bonzinhos, é porque nós temos um advogado nos céus, alguém que intercede por nós diante do Pai. Nisto está a nossa segurança. E perceba que João se inclui aqui, ele usa a primeira pessoa do plural, ele diz, nós temos um advogado, mesmo sendo ele um apóstolo,
um homem maduro, com total capacidade de instruir a sua igreja, de ensinar os seus filhos na fé. Mesmo sendo ele alguém que foi movido pelo Espírito a escrever livros do Novo Testamento, ele se coloca como um deles. Ele não se sente superior, ele reconhece a pecaminosidade do seu coração. E ele diz: assim como vocês, eu também careço de um advogado, mas nós temos um advogado. Nós temos, irmãos, nisso está a nossa segurança. Para quem é esse advogado? Será que esse advogado é para todas as pessoas? Não, irmãos. O mundo está sem esperança. O mundo está sem Cristo, vivendo no pecado. O mundo está diante de um juiz justo e irado, que cedo ou tarde irá puni-los por seus pecados. Mas nós, os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, nós temos um advogado diante do Pai. A palavra advogado aqui é a palavra paráclitos ou paracletos. Essa palavra significa um intercessor, um consolador. Significa alguém que defende a causa de outra pessoa diante de um juiz. João, ele usa essa mesma palavra 4 vezes em seu evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Eu vou ler para os irmãos em João 14, versículo 16. Ele diz assim, João 14, 15 e 16: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro paráclitos, ou outro consolador, para que fique convosco para sempre. No versículo, João 15, versículo 26, ele vai dizer: mas quando vier o Paracletos, ou o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. No capítulo 16, no versículo 7, ele usa outra vez a palavra Paracletos. Ele diz: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Jesus está dizendo: convém que eu volte para o Pai, porque se eu não for, o Paráclitos, o Consolador, não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Ele nos enviaria o Espírito Santo. E esse Jesus, que voltou ao Pai, e que nos enviou o Espírito Santo para habitar conosco, para estar em nós, para nos consolar, para nos ensinar toda a verdade, e para nos dar testemunho de Cristo, e nos guiar a Ele, esse mesmo Filho, esse mesmo Cristo está diante de Deus como nosso advogado, defendendo a nossa causa, intercedendo por nós dia após dia. Então nós temos habitando em nós o Espírito que nos consola e que intercede por nós em nossas fraquezas. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós temos no céu o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que verteu o seu sangue por nós e não se cansa de advogar, de interceder pelas nossas causas. E João prossegue nos informando quem é esse advogado. João diz que ele é Jesus Cristo, o justo. Se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus diz respeito à humanidade do Senhor. Percebe como João procura detalhar quem é o advogado? Ele diz Jesus, Cristo, o justo. Por que ele faz isso? Havia no primeiro século uma seita chamada gnosticismo, uma seita que estava surgindo, e essa seita estava tirando a paz da igreja, ensinando doutrinas estranhas à fé cristã. E João, para ensinar à igreja a verdade sobre Jesus Cristo, ele vai falar aqui sobre a humanidade do Salvador. Essa seita, irmãos, ela fazia uma distinção de carne e espírito e dizia que o espírito é algo bom, é algo perfeito, é algo agradável a Deus, mas a carne, a matéria, é algo ruim, é algo má. Na matéria que resiste todo o pecado. Então tudo que é de caráter material, físico, para um gnóstico é ruim, é mau, é pecaminoso. E tudo que é espiritual é puro e perfeito. Então isso acabava levando as pessoas para um ou para outro extremo.
Visto que a carne é má, pensavam eles, então a gente pode fazer o que a gente quer com a nossa carne. Deus está preocupado com o espírito. O espírito é bom. Então a gente vive com a nossa carne fazendo o que a gente quiser. Vamos para a orgia, vamos para a prostituição, vamos entregar a nossa carne ao pecado. Deus não se importa com isso. Ou então eles iam para outro extremo. Visto que a carne é pecaminosa, nós precisamos flagelar a carne. Nós precisamos privar a nossa carne de todo o bem, de toda satisfação, de tudo que é bom. Nós precisamos nos autopunir para que nós sejamos mais santos e agradáveis diante de Deus. Nenhum desses dois extremos diz respeito à verdade do Evangelho. Nós somos um todo, e tudo que Deus criou é bom, mas nós somos seres manchados pelo pecado e encontramos redenção em Jesus Cristo. Então, para um gnóstico, ele jamais admitiria que Deus encarnou, que Deus veio a esse mundo como homem. O gnóstico vai dizer, ora, mas se a matéria é algo ruim, como Deus iria assumir a natureza humana? E aqui estava o principal problema do gnosticismo. Eles acabavam negando a humanidade de Jesus, o nosso Salvador. E isso é uma heresia terrível. Nós não podemos jamais negar nem a divindade e nem a humanidade de Cristo. O gnosticismo ele era chamado também de docetismo. Docetismo vem de uma palavra grega dokel, que significa aparente. Ou seja, eles ensinavam que a carne que as pessoas viam em Cristo era apenas uma carne aparente, não era real. Deus se manifestou numa aparência humana, mas não era um humano de verdade. Então eles negavam a humanidade de Cristo. E João vai escrever contra essa loucura, contra essa heresia. E ele diz aqui, veja como que ele inicia a sua carta. Ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele dá aqui 3 sentidos, né? Nós vimos, nós ouvimos e nós tocamos em Jesus. Ele de fato é humano. Ele está combatendo aqui o gnosticismo. No capítulo 4, versículos 2 e 3, João diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. E em 2 João, capítulo 1, verso 7, ele vai dizer, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então João está dizendo que nós temos um advogado no céu, um que assumiu a nossa humanidade, que tomou o nosso lugar, morreu por nós numa cruz, e ele é o nosso advogado. Hebreus 4, versículo 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é como nós, ele é homem como nós, e como nós em tudo o nosso Salvador foi tentado, mas ele nunca pecou, e por isso ele pode advogar a nossa causa diante do Pai. Ele diz que ele também é o Cristo. Cristo diz respeito ao seu ofício messiânico. A palavra Cristo é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para Messias, irmãos. Significa ungido. O nosso advogado é o ungido, é o enviado de Deus, o Filho de Deus que veio a esse mundo. O Messias que foi prometido no Éden. O Messias que foi prometido durante todo o Antigo Testamento e que na plenitude do tempo Deus o enviou, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, a fim de sermos adotados na família de Deus. Certa feita Jesus estava diante dos seus discípulos e ele pergunta, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Quem os homens dizem que eu sou? E eles respondem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Tu és o Deus que foi enviado a esse mundo como homem para assumir o nosso lugar e morrer pelos nossos pecados e nos dar uma eterna salvação. E ele diz que esse Jesus Cristo, ele é o justo. Ele é o justo, irmãos. Justo diz respeito ao seu caráter. Ele se tornou homem, mas ele nunca pecou. Ele assumiu o nosso lugar, mas ele cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus que nós jamais poderíamos cumprir. Por isso, ele pode advogar a nossa causa. Por isso ele pode nos representar diante de um Deus santo. Agora veja, ele não compactua com os nossos pecados. Ele não está diante do Pai dizendo: Pai, perdoa eles. Eles são teimosos mesmo, eles sempre vão pecar mesmo, deixa isso para lá. Não. Ele é tão puro e santo como o Pai, a ponto de morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados. Mas ele está diante do Pai dizendo: Pai, eles são pecadores, eles merecem condenação, mas eu rogo por eles, porque eu assumi o lugar deles, eu morri no lugar deles, eu cumpri perfeitamente a sua lei, a sua justiça foi satisfeita em mim, ó Pai, então perdoa-lhes, porque eles creem em mim, eles estão seguros em mim, e nele nós podemos ser perdoados, irmãos. Nele está a nossa esperança. Invariavelmente nós iremos falhar, invariavelmente nós estaremos longe de ser o que deveríamos ser, mas nós devemos sempre nos lembrar, com gratidão no nosso coração, que nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado nunca perde uma causa. Veja que ele diz que nós temos um advogado para com o Pai. Para com o Pai significa junto do Pai. Significa que Jesus está cara a cara com o Pai. Não significa que de vez em quando ele comparece diante do Pai para nos representar, não. Ele está lá o tempo todo, irmãos. Ele está o tempo todo olhando para o Pai. Aquele que nos representa tem comunhão íntima e absoluta com o Pai. Ele e o Pai trabalharam juntos por toda a eternidade para nos redimir. Jesus não está diante de um Deus irado, zangado, insatisfeito, iracundo, de um Deus que nos odeia e quer nos mandar para o inferno, não. Jesus está diante do nosso Pai. Jesus está diante daquele que nos adotou na sua família, daquele que nos amou tanto a ponto de nos dar o seu Filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gálatas 4,4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Nós fomos adotados na família de Deus. 1 João 4, 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar e por isso ele pode advogar e ganhar a nossa causa. Nós temos um advogado junto do Pai, em plena comunhão e acordo com o Pai, ambos trabalhando juntos pelo nosso perdão e pela nossa redenção. Como pecadores, irmãos, nós temos o melhor advogado possível, porque ele é Jesus Cristo, o justo, aquele que nunca pecou. Em sua natureza humana, Jesus é o nosso irmão. Ele é aquele que se compadece das nossas fraquezas. É aquele que foi tentado como nós, para que pudesse se compadecer naquilo que nós também somos tentados. É aquele que salva-nos e é aquele que intercede por nós diante do Pai. E é como advogado sem pecado, totalmente justo, que ele nos representa e ganha a nossa causa. E por último, qual é a base da sua defesa? Por que ele pode se apresentar diante do Pai? Por que ele jamais irá perder uma causa diante do Pai? Porque nós sempre estaremos seguros com a intercessão do nosso Salvador. Ele diz no verso 2,
E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. No capítulo 4, versículo 10, João torna a dizer: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A base da defesa de Cristo em nosso favor está nessa palavra propiciação. Propiciar, irmãos, significa tornar favorável. Propiciar significa voltar um ao outro com um olhar favorável e de prazer. João está dizendo que, por meio da morte de Cristo na cruz, Deus se torna favorável, propício a nós. Ele se torna em paz conosco. A nossa paz com Deus é restabelecida. Por que é preciso que Deus se torne favorável a nós? Porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, e nós somos pecadores, injustos, infiéis, nós pecamos contra Deus. E sendo Ele um Deus justo, um Deus santo, um Deus fiel, Ele precisa nos punir, Ele precisa nos condenar. E sendo Ele um Deus eterno, a nossa culpa é eterna, e nós merecemos passar a eternidade num lago de fogo. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, e o pecado contra um Deus eterno requer o salário de uma morte eterna. Mas por causa do seu tão grande amor com o qual nos amou, Ele mesmo providenciou um meio para que nós pudéssemos ser salvos. Como diz Efésios 2, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Esse próprio Deus que foi ofendido, irmãos, arrumou um meio de nos redimir, de nos resgatar, de restaurar a nossa comunhão e a nossa paz com Ele. No Antigo Testamento, sempre que um indivíduo se aproximava de Deus, ele precisava matar um animal, oferecer um animal morto como sacrifício pelo pecado. Havia também um sacrifício anual que era oferecido por ocasião da festa da Páscoa, que era um sacrifício feito pelos pecados da família. E havia outro sacrifício anual, que era o sacrifício feito no dia da expiação, onde o sumo sacerdote matava um animal pelos pecados de toda a nação. Percebe a progressão aqui? Um indivíduo, uma família, uma nação inteira. Mas esses pecados não eram suficientes para perdoar o pecado. Esses sacrifícios não eram suficientes para perdoar o pecado. O sacrifício de touros e bodes não pode perdoar pecados. Eles apenas cobriam temporariamente a culpa do pecador. Eles apenas apaziguavam temporariamente a ira de Deus sobre o pecador. Eles apenas apontavam para um sacrifício perfeito que haveria de vir, que tinha sido prometido desde o Éden, até que finalmente, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio a esse mundo e ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. Não apenas por um indivíduo, não apenas por uma família, não apenas por uma nação, mas por todo o mundo, por cada um de nós que estamos aqui e por cada indivíduo que está ao redor desse mundo. Jesus Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício. Por isso João diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nele, irmãos, está toda a nossa confiança. Entreguemos as nossas vidas completamente ao nosso Salvador, aquele que nos amou a tal ponto de morrer dependurado numa cruz, de verter o seu sangue puro e perfeito, para nos remir das nossas iniquidades e nos levar seguros ao céu, para estarmos com Ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu lhe peço, não deixe para amanhã. Não postergue a sua decisão. Não pense que amanhã ainda haverá tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quanto tempo mais iremos viver nesse mundo. Apenas lembre-se, Cristo morreu por você. Cristo morreu por amor
da sua alma. Cristo morreu para estar com você por toda a eternidade. Ele te ama e não importa o quanto você já tenha pecado, o quanto você tenha se afundado na lama do pecado, Cristo está disposto a te salvar e o sacrifício dele é suficiente para a sua salvação. Portanto, entregue-se a Ele nessa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso advogado justo e fiel. Se o Senhor não intercedesse por nós diante do Pai, nós já estaríamos totalmente perdidos, ó Senhor. Mas nós temos total confiança, nós não temos dúvida alguma de que aquele que morreu por nós, de que o sacrifício dele é suficiente para o perdão de todos os nossos pecados, dos pecados que cometemos no passado, dos pecados que temos cometido no presente e dos pecados que ainda cometeremos no futuro. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Enche-nos a cada dia do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a amar profundamente a Sua palavra e dá-nos o poder necessário, a graça necessária para vivermos uma vida santa e agradável a Ti, diante do Senhor e dos homens. Obrigado, ó Cristo, pelo Teu sangue vertido. Espírito Santo, aplica a Sua palavra a cada pessoa que a ouviu nessa noite. E se há alguém que está ainda apartado do Senhor, que o Senhor possa fazer uma obra poderosa no interior dessa pessoa e salvá-la para a glória do Teu nome e para a alegria do pecador redimido. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.